É uma situação delicada e necessária ao lidar com empresários que recentemente tiveram problemas com o clube ou estão movendo processos judiciais contra ele. Vamos aprofundar um pouco mais. André Cury e Charles. André Cury é um agente que está negociando com o Corinthians enquanto mantém uma dívida milionária. Ele cuida da carreira do volante Charles, que está atualmente no Midtjylland, da Dinamarca, e interessa ao clube. Em março deste ano, Cury executou uma dívida de 27 milhões de reais referente a comissões de transferências e um empréstimo. Carlos Leite, Cássio e Fagner. Carlos Leite, outro empresário, representa o goleiro Cássio e o lateral Fagner. Em janeiro, ele entrou com uma ação judicial cobrando 62,5 milhões de reais do Corinthians. Surpreendentemente, a postura profissional da diretoria alvinegra nas conversas relacionadas à saída de Cássio foi elogiada nos bastidores. Paulo Pitombeira e Lucas Veríssimo. Paulo Pitombeira, que havia sido criticado por sua participação na saída do zagueiro Lucas Veríssimo, também retomou as tratativas com o clube. Ele participou da venda de Raul Gustavo para o húngaro Ferencváros e discutiu a situação do jogador Eric Pulga, do Ceará, com o timão, priorizando os interesses do clube. A diretoria do Corinthians reconhece a importância de deixar o orgulho de lado e priorizar os interesses do clube. Considerando que o mercado de jogadores no Brasil é dominado por um grupo pequeno de agentes, negar conversas com alguns deles privaria o Corinthians de oportunidades para reforçar o elenco. Gestão atual e reforços. As dívidas com os empresários tiveram início em gestões anteriores. Atualmente, as negociações para contratar jogadores são lideradas por Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol, com a participação do presidente Augusto Melo. O Corinthians busca reforçar o elenco e está próximo de fechar com o goleiro Hugo Souza, buscando pelo menos mais 3 reforços na próxima janela de transferências, que se abre em 2 semanas. Antônio afasta a pressão e desabafa sobre reforços no Corinthians. Não vai chegar o Neymar. Antônio Oliveira demonstrou incômodo com as perguntas sobre o seu futuro no Corinthians após o empate com o Cuiabá por 1-1, na noite desta quarta-feira, na Neoquímica Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há 8 jogos sem vencer, o Timão segue na zona de rebaixamento e com apenas uma vitória em toda a competição. A pressão é ainda maior às vésperas do clássico contra o Palmeiras. É a primeira e a última que vou responder, porque querem me convidar para ir a esse circo, mas não vou entrar nele. Já disse isso anteriormente, essas situações tem que perguntar ao Fabinho, tem que perguntar ao presidente. Só faço aquilo que controlo, isso aí já não controlo. Estou muito seguro daquilo que faço, sei como cheguei aqui, agora realmente tem sido um trabalho árduo, que tem sido apaixonante, mas não pensava que tinha que fazer tanta coisa que fosse para além daquilo que fosse a minha competência técnica, disse Antônio. O treinador não escondeu a insatisfação com a expectativa criada em torno da chegada de reforços ao Corinthians na janela de transferências que tem início em 10 de julho. Antônio deixou claro que talvez o que foi prometido acabe não sendo entregue ao torcedor, aumentando ainda mais a pressão sobre o atual elenco. Nós temos que conseguir moldar as expectativas de um clube desta dimensão, com uma torcida desta para aquilo que o clube hoje pode nos oferecer. Porque as pessoas eventualmente estejam à espera da janela, o clube nesta altura não nos vai proporcionar aquilo que eventualmente se prometeu. É ajustar as suas expectativas àquilo que eventualmente vai chegar. Portanto, não vai chegar aqui o Neymar, não vai chegar aqui o Marquinhos, não vai chegar aqui o Paquetá. Nós não vamos ter aquilo que eventualmente me prometeram e a janela já vai ser uma situação completamente diferente. Vamos ver aquilo que o mercado e as oportunidades que nos dão para podermos tornar uma equipa mais competitiva e mais forte, disse o treinador. Com 9 pontos em 12 rodadas, o Corinthians segue dentro da zona de rebaixamento e com apenas uma vitória no Brasileirão. São 8 jogos seguidos sem vencer e o desafio de enfrentar o Palmeiras, na segunda-feira, às 20 horas, de Brasília, no Allianz Parque, em busca da reabilitação. Muros da sede social do Corinthians são pichados e acabou a paz. Empate contra o Cuiabá em casa e má campanha na zona de rebaixamento causam um novo protesto de torcedores no Parque São Jorge, local que fica o presidente Augusto Melo. Alguns dos muros que cercam a área do Parque São Jorge, sede social e administrativa do Corinthians, foram pichados nesta quinta-feira.
O clube já realizou a pintura para apagar as mensagens. Antes poupados das críticas, os jogadores também foram criticados no ato de vandalismo. Veja abaixo as mensagens que foram escritas nos muros. Chega de mentira. Mostra atitude. Acabou a paz. Time sem vergonha. O empate contra o Cuiabá em casa, na noite de quarta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, aumentou ainda mais a pressão dentro e fora de campo no Corinthians, que está na zona de rebaixamento e venceu apenas uma partida na competição. Apesar da manutenção no cargo, o técnico Antônio Oliveira sofre cada vez mais pressão pela falta de resultados e por não estar conseguindo mostrar evolução técnica nos últimos jogos. São 8 partidas seguidas sem vitória no Brasileirão. Ponderações sobre o trabalho devem ser expostas ao técnico em reunião nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. A tendência é que o clássico contra o Palmeiras seja a última chance de Antônio mostrar que ainda pode inverter a situação. O clube tem priorizado a busca por reforços no mercado. O goleiro Hugo Souza deve ser anunciado nos próximos dias. O executivo Fabinho Soldado trabalha para contratar um volante e 2 atacantes. 4 reforços foram prometidos pelo presidente Augusto Melo em conversa com torcedores. Bagunça externa se reflete em campo, e Corinthians parece não ter um norte. Blindagem da comissão técnica se quebra, e time mais transpira do que inspira em empate contra o Cuiabá na Neoquímica Arena. Caso de polícia, invasão com protestos de torcedores e promessas difíceis de cumprir, como a chegada de 4 reforços de peso para a janela de julho. A bagunça externa no Corinthians presidido por Augusto Melo definitivamente se transportou para dentro do campo. A blindagem de Antônio Oliveira aparentemente se quebrou, e o time parece não ter um norte. Em uma partida decisiva para o momento da temporada, o Corinthians se comportou mal. O excesso de chuveirinhos, indicado desde os 34 minutos do primeiro tempo com a entrada de Pedro Raul, marcou uma noite em que a transpiração resultou apenas em um ponto conquistado. O empate por 1-1 contra o Cuiabá, nesta quarta-feira, na Neoquímica Arena, reflete um clube desorganizado dentro de campo, sem responder à realidade de pressão de quem se estabeleceu dentro da zona de rebaixamento. O caos fora de campo cada vez se mistura mais com o momento dentro das 4 linhas. O roteiro para a noite de quarta-feira poderia ser de recuperação e alívio, ainda mais pelo empate no fim contra o Atlético PR na rodada passada. A festa pelos 10 anos da Neoquímica Arena agitou mais de 38 mil pessoas, mas a confiança que exalava no estádio durou apenas 5 minutos de partida. Um erro coletivo do sistema defensivo, com direito à indecisão de Matheus Donelli, fez Marlon aproveitar uma brecha para colocar a bola dentro das redes. A desvantagem desencadeou o retorno de uma pressão quase insustentável e bagunçou o Corinthians taticamente, tecnicamente e emocionalmente. Era visível a insegurança nos movimentos de alguns jogadores e a necessidade da busca pelo resultado sem um plano definido. Tanto que Antônio Oliveira tirou o zagueiro Caetano e colocou o centroavante Pedro Raul ainda aos 34 minutos do primeiro tempo. O Timão teoricamente ganhava na bola aérea, porém foi por baixo que criou a, quase única, oportunidade. Garro achou o bom passe para Hugo, que exigiu grande defesa de Walter. Era um raro sinal de reação. Conforme o cronômetro avançava, a pressão pela derrota e futuro da comissão técnica crescia. O gol de empate só veio na base do abafa, na transpiração, e não na inspiração. Aos 39 minutos da etapa final, Pedro Raul ganhou rara disputa no pivô, forçou a jogada e viu a bola sobrar na medida para Matheus Bidu estufar as redes e evitar a derrota do Corinthians. A entrega, dedicação e suor, tanto de Antônio Oliveira quanto dos jogadores. Porém, faltam organização e paciência para encarar o mau momento. São 8 rodadas sem vitórias e apenas um triunfo em 12 partidas de Campeonato Brasileiro. A situação pode não ser desesperadora, mas é bastante incômoda para uma equipe que investiu mais de 100 milhões de reais em contratações. É pouco para a instituição, que ruma para um ano complicado. O Corinthians não tem um norte no momento, nem dentro, muito menos fora das 4 linhas do gramado.